Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso Momento Sublime. Hoje eu quero continuar o assunto que nós começamos no último vídeo, né? Gostaria de trazer para você Tiago, capítulo 4, versículo 7. No último vídeo nós lemos o versículo 6. E o de hoje diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esta é uma orientação de Tiago dada a todos nós. A todos nós. Nós que vivemos neste mundo, vivemos no mundo que jaz no maligno. A Bíblia Sagrada diz que o diabo está aprontando para todos os lados. Ele, autorizado pelas pessoas desobedientes, autorizado por pessoas que o adoram, que obedecem, e às vezes até sem saberem que estão adorando a Satanás, sem saberem que estão fazendo a vontade de Satanás, há muita gente sendo enganada. E ele está no mundo hoje, ele usa as engrenagens deste mundo. O mundo está indo de mal para pior por causa disso. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo está neste mundo também. E, aliás, é um freio para as obras de Satanás. A verdadeira igreja do Senhor Jesus, né? Ela é um freio para Satanás e ela continua no mundo pregando a libertação, pregando o perdão dos pecados, convidando as pessoas a abandonarem os seus pecados, né? Romperem com o diabo, o nosso adversário, inimigo de Deus. Então a igreja está no mundo fazendo esta obra. E por que estamos no mundo fazendo esta obra? Ele é o nosso principal inimigo. Então ele trabalha contra os filhos de Deus, ele trabalha contra as filhas de Deus, né? E ele tenta subornar essas pessoas, ele tenta chamar essas pessoas para si, e quando não consegue êxito, porque são filhos de Deus, então ele tenta atrapalhar as nossas vidas. Ele tenta impedir as nossas ações. Ele tenta nos envergonhar. Ele tenta todo meio. Jesus Cristo disse que ele veio matar, roubar, destruir. E é exatamente isso que o diabo está fazendo. E como é que nós devemos fazer nessa situação? Só há uma saída, tá? Às vezes a gente ouve pessoas, né? Você tem que... Jesus disse, resistir ao diabo, né? Tiago disse, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso não é verdade. O texto que eu acabei de ler para vocês tem essa expressão, mas não é a primeira ênfase do versículo. A primeira ênfase do versículo é sujeitai-vos a Deus. Não é resistir ao diabo. Se você resistir Satanás sem a dependência de Deus, o diabo vai te partir ao meio. Ele tem poder, ele é capaz, ele usa armas desonestas, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele seduz as pessoas. Então ninguém tem condições de resistir ao diabo sozinho. Esse negócio de você assistir numa televisão, pregadores, né, desafiando Satanás, e às vezes até entrevistando o diabo. Quando ele entrevista uma pessoa endemoniada, na verdade ele está entrevistando Satanás, dando ibope ao diabo. Isso está errado. Isso está errado, isso não está certo, não. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Sim, quando você se sujeitar a Deus, você estará na dependência do Senhor. Então é o poder de Jesus Cristo, através da presença do Espírito Santo, que vai dar a você vitória sobre Satanás. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, o diabo não lhes toca. Esta é uma promessa da palavra de Deus. Então você não tem que ter medo do inimigo. Você não tem que ter medo e fugir de Satanás. Você precisa confiar em Cristo Jesus. Você precisa se sujeitar ao Senhor Jesus Cristo. E quando tiver que enfrentar algum tipo de batalha espiritual grave, confie no Senhor. Sujeite-se ao Senhor.
peça ao Senhor ajuda, confia nele, entregue nas mãos dele. Sabe por quê? O diabo não é páreo para Jesus. Ele não é um inimigo forte para Jesus. Ele não é nada diante de Jesus. Ele pode ser tudo no comando desse mundo cheio de pecado, mas para Cristo ele não é nada. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o soberano Senhor. E é em Cristo Jesus que nós alcançamos vitória sobre qualquer tipo de inimigo. Então creia nisso. E a ordem é essa: sujeitai-vos, pois, a Deus. Conversem com Deus. Sejam humildes, contritos, estejam sempre em comunhão com o Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e o diabo vai fugir de vocês. Ele não vai ter poder sobre vocês. Ele não vai poder usar vocês para nada. Então, sujeitai-vos ao Senhor. Vamos cada vez mais depender do Senhor Jesus Cristo, conversar com Ele, entregar a nossa vida nas mãos dEle. Não precisamos, neste caso, ter medo do maior inimigo que nós temos nesta vida, porque o Senhor estará conosco. E Jesus Cristo já venceu Satanás lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu pelos pecados da humanidade, ele estava vencendo Satanás definitivamente. E quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele estava vencendo a morte para nos dar também vitória sobre o inimigo, que é a morte. Creia nisso, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Não se esqueça, antes de resistir a Satanás, sujeite-se ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa vitória. Querido Pai, obrigado porque nós temos alguém em quem confiar. Obrigado, Senhor, que mesmo no mundo, perseguidos por Satanás, nós temos uma proteção maior, que é a Tua presença. Muito, muito obrigado. Abençoa os meus irmãos e amigos que por alguma razão estejam sendo atormentados. Liberta essas pessoas das artimanhas de Satanás e dê a elas a certeza de que o Senhor está no controle de tudo e de todos. Confiamos no Senhor e esperamos no Senhor. Somos pobres e necessitados, mas o Senhor vai continuar cuidando de cada um de nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.